Amados irmãos, a paz do Senhor, louvado seja Deus. Eu sou o irmão Enomi Santos e esse é o seu canal EBD Views Teologia Visual. Nós estamos aqui nesta oportunidade para comentar um assunto das lições de jovens que tem o título Jesus Cristo voltará, fé e perseverança para o glorioso dia com o Senhor da Igreja. E desta feita nós vamos estudar a lição de número 7, que tem o título O Aparecimento do Anticristo. Como vocês sabem, a nossa proposta é exatamente mostrar gráficos para que possa dessa forma ser mais fácil o entendimento, a explicação e o entendimento por parte dos alunos. E aqui o nosso objetivo é explicar esses gráficos. Eu tenho certeza que você, como é um professor dedicado ao estudo bíblico, com esses gráficos, com as lições, principalmente com as lições que estão muito bem escritas, e com a ajuda do Espírito Santo de Deus, eu tenho certeza que você vai, então, dar uma excelente aula. Nosso tema é sobre o Anticristo. E nós temos aqui o primeiro slide que eu quero mostrar para os irmãos. E desde já eu quero dizer, meus amados, que o que nós mostramos aqui é algo extra, apenas para você somar com o que já está na lição e com certeza vai ser algo abençoado, tá bom? Então nós temos aqui nesse primeiro slide, para nós entendermos, algumas prefigurações do anticristo na Bíblia, ou seja, pessoas que eram um tipo de anticristo, Você estuda isso exatamente quando você pega essa parte da tipologia bíblica. Então você tem aí o tipo e o antítipo, E muitos desses personagens eles são uma prefiguração desse personagem que ainda vai surgir. Então nós temos aí Nimrod, está lá em Gênesis 10, 8 a 10, Nimrod ele foi esse primeiro tipo de anticristo, porque ele exatamente agregou pessoas em torno dele, do nome dele, queria fazer o nome dele célebre, a cidade célebre, em contradição ao que Deus tinha dito, que era exatamente para se espalhar sobre toda a terra. Então ele faz o contrário, Então Nimrod, criando ali a Babilônia, que também é, digamos assim, um palco para o anticristo, para o aparecimento do anticristo. Você vê esse espírito babilônico em toda a Bíblia, inclusive lá no Apocalipse, a Babilônia aparece lá, esse espírito que tem agido, esse espírito de rebelião contra Deus, E Nimrod é esse primeiro tipo de anticristo. E aí você vem outros fazendo a mesma coisa, o faraó do Egito. Antes você tem Caim e Lameque também, como aqueles que se rebelam contra Deus, Balaão também um tipo de anticristo, porque se rebela contra Deus e também quer ficar como um profeta de Deus, como alguém representante de Deus, que é o que o anticristo vai fazer, ok? Senaqueribe também, esse rei que se colocou contra o povo de Deus. Nabucodonosor, você vê que esse aí já vem na própria Babilônia, Babilônia lá, fundada por Nimrod. Posteriormente você tem Antíoco Epifânio. É claro que nós damos as referências aí, irmãos, e esses personagens nem sequer existiam na época, mas é porque, no caso aqui de Antíoco Epifânio, é porque Deus já estava profetizando sobre a ação dessas pessoas e os estudiosos atribuem as ações dele exatamente ao que está descrito em Daniel capítulo 9, capítulo 8, versículo 9 a 25, o que também acontece com o general Tito romano, já que ele foi aquele que destruiu o templo, e essa referência ela faz alusão a isso, tá bom? Então estamos passando aqui apenas algo rápido para os irmãos entenderem. Esse gráfico, meus amados, ele também já está publicado no grupo
você pode baixar. Claro que aqui está em forma de slide, para a gente poder explicar melhor, para ficar maior, ok? Mas ele está lá, você pode imprimir em formato A4 ou A3, que é melhor, são 2 páginas, né? Provavelmente farei isso na minha classe lá dos jovens, em 2 páginas, dá para você fazer dessa forma e assim explicar melhor, ok? Primeira coisa que nós queremos falar sobre o anticristo, meus irmãos, é a questão do nome, tá bom? Para a gente entender. Pelo nome a gente entende a personalidade, um pouco da personalidade desse personagem. A palavra anticristo quer dizer contra Cristo, ou seja, aquele que se opõe, aquele que é opositor. Por isso que nós mostramos lá aqueles tipos de anticristo, porque foram opositores, foram pessoas que se colocaram contra Deus, tá bom? Geralmente lideranças, porque aí eles vão e atrai para si um grupo de outras pessoas também, ok? Então o anticristo vai ser esse que se coloca contra Deus. Mas primordialmente a gente poderia até inverter aquela ordem ali. A palavra anti também quer dizer no lugar de. Então ele vai ficar no lugar de Cristo, ele vai se parecer com Cristo. Não é à toa que o primeiro selo aberto do Apocalipse exatamente, nós estudamos a lição passada, é exatamente do cavalo branco, que é o anticristo, né? Alguns querem dizer que é Cristo, mas a maioria dos estudiosos apontam para o anticristo, porque ele vem trazendo uma paz falsa, uma paz aparente. É isso que ele vai tentar fazer, tá bom? Trazer uma paz falsa. E no momento em que nós vivemos, de grande convulsão política, de guerras, não é? Especialmente ali no Oriente Médio, se espera a figura de um pacificador, de alguém que traga a paz entre árabes, entre o mundo árabe e os israelenses, os judeus, né? Então, claro que esse personagem ele vai se encaixar nesse contexto, mas depois ele mostra a real face dele, que é exatamente aquele que se coloca contra Cristo. Ele vem como Messias Salvador, e eu preciso dizer para os irmãos que existe, tá bom, irmãos, em várias religiões essa ideia de um Messias, ok? O islamismo espera o seu Mahdi, que significa guia. Inclusive, o profeta Mohammed, ele fala alguma coisa sobre isso, né? Alá enviará um homem da gente, da minha casa, que encherá o mundo de justiça, assim como antes estava repleto de iniquidades, né? Então, o Mahdi significa o guia, aquele que vai guiar. A nova era também espera o seu Maitreya, né? Que significa, em sânscrito, o amistoso. Na realidade, eles dizem que é o novo Buda. É o Buda que vai trazer a paz para a humanidade, tá bom? O judaísmo espera o seu Mashiach, que é o Messias. Inclusive, é aguardado com grande expectativa, né? Os cristãos, que somos nós, aguardamos o nosso Cristo, nosso Messias, não mais como foi da primeira vez, porque ele já veio da primeira vez, né? Mas nós aguardamos o Messias agora Salvador, o Messias que vem para reinar de fato, não é? Mas antes dele haverá o falso Messias, que é exatamente o anticristo, que vai enganar a muitas pessoas, tá bom? Então é importante a gente dizer isso. Nacionalidade do anticristo, meus queridos. Então alguns defendem que ele será judeu, para ser aceito pelos judeus como Messias. Outros argumentam que ele terá a origem gentílica, exatamente para ser aceito entre as nações e também entre os judeus, tá? Se aponta, por exemplo, o fato dos pés da estátua de Daniel, que Daniel, né, interpreta para o rei como sendo de ferro e de barro, tá? Representando ali Roma. Então sugere que seja um gentio, né? Está lá em Daniel, capítulo 2, versículo 23. O fato é que ele deve ter um trânsito
diplomático muito grande entre as nações, quer seja ele gentil, quer seja ele judeu, mas ele precisa ter uma entrada diplomática muito grande entre as nações para poder trazer essa paz tão esperada. Então, como diz o nosso gráfico, o anticristo será a antítese de Cristo, tá? Pois ele, em um momento, ele intentará ficar no lugar de Cristo e, ao mesmo tempo, contra Cristo. Isso é algo que a gente precisa entender, ok? Quando o anticristo surgirá, e aí tem esse pequeno gráfico falando sobre as 70 semanas de Daniel. Não vou entrar em todos os detalhes, mas se você ver nessas partes que estão destacadas, então você vê, por exemplo, o príncipe Messias, que Deus fala para Daniel, que é exatamente Cristo, né? Aí tem até a data, né? Março 33 depois de Cristo, o Messias viria, e também esse Messias seria tirado, tá bom? Que é exatamente a morte de Cristo. Então, o Messias que vem, o Messias que se retira, que é exatamente quando Cristo morre. Então, está falando do Messias verdadeiro. Mas também fala do príncipe que havia de vir, ok? Esse príncipe que havia de vir é exatamente prefigurado ali pelo Tito, que nós mostramos, né? Vamos mostrar aqui também, o general Tito Romano, que destrói o templo de Jerusalém no ano 70, ok? Mas ele também é uma prefiguração do anticristo, que vai fazer algo semelhante nesse sentido, tá bom? E aí, no final da 70ª semana, ou na 70ª semana, o anticristo retorna, que é exatamente no período tribulacional. Estamos falando aqui de maneira bem simplificada, tá bom, irmãos, para o gráfico não ficar muito grande, ok? Vamos lá. Em relação à ascensão ao poder, o anticristo em relação à ascensão dele ao poder. São duas palavras que definem bem esta ascensão. A questão da unificação e a questão da subjugação. Primeiro, ele vem unificando. E o tempo que nós vivemos, é por isso que tem várias referências na Bíblia que precisamos discernir os tempos, tá bom, irmãos? Eu não quero aqui fazer nenhuma escatofobia ou escatomancia, como alguns dizem, porque já tivemos muitos homens de Deus que tinham boa intenção, mas que pegavam os textos bíblicos e tentavam fazer com isso algum tipo de adivinhação para dizer alguma coisa relacionada à profecia bíblica, e nós vemos que não deu certo. Então, não queremos repetir esse tipo de erro, mas nós podemos estudar dentro das nossas limitações aquilo que a palavra de Deus fala, ok? Então, é claro que ele vem unificando. E ele vem unificando um mundo que está em caos, um mundo que está em guerra, ok? Se você olhar para o Oriente Médio, alguns analistas dizem que ali é um barril de pólvora. Sempre você está vendo lá as chamadas intifadas acontecendo, aquelas guerras ali entre o Hamas e o exército israelense. O que nós entendemos pela profecia bíblica é que isso vai se intensificar, e os analistas dizem que provavelmente a Terceira Guerra Mundial surgirá dali, ok? Então é claro que ali é aquilo que a Bíblia chama de rumores de guerras. As guerras, elas vão se intensificar, ou pelo menos esses rumores de guerra. Esse personagem, ele vem no mundo dessa forma, porque ele precisa trazer essa paz. Ele vem trazer esta paz exatamente para ser aceito pelo mundo, ok? Então, para ser aceito pelo mundo, ele precisa fazer essa unificação. Você vê que entra presidente, sai presidente americano,
e a ideia deles ali é sempre trazer essa unificação, essa paz entre árabes e israelenses. Mas nós acreditamos que pela palavra de Deus essa unificação, essa paz vai acontecer quando esse personagem chegar. E você vê que até o Messias das nações existe o Messias dos gentios, né, de forma geral, das religiões, falam de alguém que que tem, digamos assim, uma das suas características básicas, a paz, trazendo a paz, trazendo a unificação, porque a gente está vivendo em um mundo que é dessa forma, não é? Infelizmente, um mundo dividido, globalizado, mas dividido, tá bom? Então ele vem trazendo essa paz falsa, essa unificação, tá? Unificação especialmente no campo político. Mas depois ele vai subjugar o mundo no sentido de requerer para si a adoração. Que ele, de fato, o nosso comentarista aqui fala, né, inclusive sobre como é a característica do anticristo. Ele é a encarnação do mal. Ele é um homem, está aqui, olha, no ponto 2, que buscará ser adorado, ok? E os irmãos sabem que hoje há regimes, há líderes aí que, ao exemplo de outros líderes do passado, como os faraós, que se diziam deuses encarnados, né? Você vê também isso acontecendo com os imperadores romanos, principalmente aqueles os últimos imperadores que requeriam adoração para si, por isso que gerava problema com os cristãos, porque os cristãos não queriam adorar homem nenhum, já que eles sabiam que eles adoravam, que era Cristo, que era o Senhor. Então havia muitos problemas, e a partir dali também outros líderes requerem para si uma certa adoração. Esse personagem não vai ser diferente, tá bom, irmãos? Então ele vai ter esse tipo de característica quando ele assumir o poder, quando ele for colocado no poder, tá bom? É bom que a gente diga que quando a gente fala de unificação política, você está incluindo todos, digamos assim, as vertentes, especialmente a econômica, tá bom? E um grande jornalista aí de uma emissora de televisão, na crise de 2008, ele chegou a dizer: nós precisamos de um homem no cenário mundial para trazer a paz, para unificar, para trazer, digamos assim, uma unificação no quesito economia, né? Porque os mercados estavam em polvorosa por várias situações. Então, esse jornalista falou dessa forma. Na realidade, vai ser algo que vai acontecer no futuro e está descrito no Apocalipse que muitos vão dar poder à besta. Então, veja como o que acontece hoje é apenas uma representatividade do que vai acontecer no futuro, quando as pessoas realmente aclamarem esse personagem como o futuro salvador da humanidade, tá bom? Meus queridos, quais são os poderes do anticristo? Primeiro, poderes espirituais, porque ele vai ter manifestações espirituais, tá bom? E isso é interessante, porque também a humanidade caminha hoje nesse sentido, tá? A própria ideia da nova era, do Maitreya da nova era, mostra isso, ou seja, a ideia de potencializar, né, os poderes do homem, né, os poderes inatos do homem. E é bom que a gente lembre que esse personagem ele vai ter uma influência completamente satânica, completamente maligna, ok, irmãos? E para isso ele vai demonstrar poderes. A palavra de Deus fala que ele vai fazer descer fogo do céu à terra, né? Muito provavelmente, eu não quero dizer que isso seja literal,
mas muito provavelmente pelos seus discursos inflamados, assim como fazia Hitler. Você tem ali aqueles discursos de Hitler quase que apresentando um quadro ali de possessão demoníaca na fala dele, tá bom? Fazendo discursos altamente inflamados para poder ganhar a multidão. O anticristo também vai ter esse tipo de manifestação. Manipulação mental, que é o que nós estamos falando, está atrelado ao que Hitler fazia, ok? Inclusive tem um livro do pessoal da Chamada da Meia-Noite, Hitler, o quase anticristo, tá? Porque o Hitler, ele tinha muito essa ideia de expandir a raça ariana, não é? E de dominação mundial. Então, digamos assim, o paralelo que se faz ao anticristo, não que ele fosse o anticristo, ok? Mas o paralelo é essa parte de dominação mundial, tá bom? De manipulação. Os poderes do anticristo vêm do próprio dragão, tá? Que na simbologia bíblica, né, vocês sabem que não existe, dragão é uma mitologia, é um mito, não existe esse tipo de animal, mas dentro da mitologia, dentro da Bíblia, é uma simbologia de Satanás. A Bíblia identifica o dragão, né, do capítulo 12, quando ele luta, quando ele guerreia lá com Miguel, com o próprio Satanás, tá? Então há uma identificação, tá bem? Os poderes dele também será político, né? Porque ele vai unificar as nações. Então isso aí vai dar uma certa credibilidade a ele quando ele trouxer essa falsa paz, ok? Meus queridos, aí nós temos também sobre a questão da marca da besta, tá? Apocalipse 13 fala sobre isso, tá bom? Do versículo 16 ao 17, o 14 e 20, né? E do 20, o capítulo 20, versículo 4, que fala sobre isso, tá bom? O que é essa marca da besta, né, irmãos? Não vamos especular. Eu me lembro que na época que saiu o Código de Barras, né? Existia até algumas matérias da CPAD que tentavam identificar aquele Código de Barras com a marca da besta. O jornal Mensageiro da Paz noticiou muito isso, e hoje o Código de Barras é muito usado, né? Eles colocavam ali, tinham 3, que são várias listras, né? Vários traços, então eles mostravam ali 3 blocos desses traços, né? Então 2 num canto, no meio outros 2 e no outro canto outros 2, então queriam dizer que ali era meia, tá bom? E depois isso foi descartado porque o Código de Barras é utilizado hoje, é uma tecnologia, né? Mesma coisa do chip. Então, se tenta dizer que a marca da besta é o chip. Mas o que é que nós acreditamos, irmãos, para não fazermos especulações? Que é exatamente uma tecnologia, o chip, assim como muitos aspectos da tecnologia, vai ser usado pelo anticristo, a questão do GPS, a questão da localização, a questão dos satélites. Então, são tecnologias que vão ser utilizadas na época, tá bom? Pelo anticristo, isso aí sem dúvida. Mas a gente não pode dizer que, por exemplo, quem está usando um chip, né, está com a marca da besta, né? E aí eu sei que tem aqueles implantes de chips, que também alguns falam nesse sentido. O que alguns estudiosos dizem, meus amados, é que essa marca, principalmente, ela tem um cunho espiritual, ok? De quem realmente opta ou vai aceitar ou vai receber este regime, tá bom? Então, a gente não pode fazer nenhum tipo de especulação, tá? Então, é um símbolo do poder e autoridade mundial. Alguns dizem que se trata de um plano econômico globalizado, que é uma coisa que a própria globalização
está indo nessa direção, né? Você vê aí a questão do livre mercado, etc. e tal. Então, esse plano a pessoa só vai comprar ou vender se tiver, digamos assim, cadastrado, inserido neste plano que a Bíblia mostra que é uma marca na mão ou na testa, tá bom? No sentido de ser na mão ou na testa, as pessoas querem dizer que é algo literal. Pode até ser, meus irmãos, mas a maioria dos estudiosos falam de algo que tem um significado, tem mais um significado. Por que na testa? A testa está falando da mente. Então, é um tipo de controle mental, ok? Na mão, mão direita. Por que mão direita? Mão direita na Bíblia está falando de ação. Então, não vai ser algo somente racional, mental, mas vai ser algo também de ação, de atividade. Então, é isso que a gente precisa entender, tá bom? Eu coloquei ali um desenho, porque desde novo, adolescente, a gente lia essas passagens, né? E como a gente não entendia bem, poderia até muitas pessoas interpretar como se fosse realmente um monstro, né? A questão da besta que surge do mar, ok? Mas, então, aí nós fizemos uma montagem no computador e a gente entende que claramente isso aí é uma simbologia, não existe essa ideia, não existe nenhum monstro, nenhum animal desse tipo, mas é uma simbologia que tem uma representação importante. Então a besta é mostrada ali como um leopardo, tá? Com patas de urso, com 7 cabeças, não é? E 10 diademas, 10 chifres ou 10 diademas. Então, tudo isso é uma representação, irmãos, do anticristo, tá bom? É mais ou menos quando você usa a expressão monstro para alguém, tá bom? Quando você diz, por exemplo, Hitler era um monstro, não que ele tivesse uma representação como um animal, mas a malignidade dele, a perversidade dele era de um monstro. Então, o anticristo, e aí, claro, também tem contornos políticos, porque alguns até identificam, né, as 7 cabeças com as 7 colinas de Roma, etc. e tal, tá? Os 10 chifres, porque chifre na Bíblia fala de poderio, de domínio, de domínio, tá? Então, o fato dela sair do mar, então o mar aí representa povos, gentes, multidões, tá? Então está tratando, né, do anticristo saindo do mundo gentílico, aquilo que nós havíamos falado, tá bom, irmãos? Qual vai ser o final do anticristo e do falso profeta? A Bíblia mostra que, apesar dele reinar aqui na terra, dele ter a influência de Satanás, que Satanás vai estar diretamente influenciando, dando poderes, inclusive provavelmente até poderes paranormais, que é mais ou menos aquilo que a gente estava falando, e esses poderes é para dar uma certa credibilidade ou até mesmo uma imposição que ele vai fazer, aquilo que nós falamos, uma subjugação que ele vai fazer das pessoas, tá? Apesar disso, a Bíblia mostra que o Senhor Jesus voltará, tá? Apocalipse 19, irmãos, essa cena é épica, né? De Jesus vindo num cavalo branco. João fala sobre isso, e vi o céu aberto, né? E um cavalo, o seu cavaleiro montado sobre ele, né? Então vai falando toda a descrição do mesmo Cristo lá do Apocalipse capítulo 1, só que agora ele vem como guerreiro, como vencedor, não é isso? Para esmagar o anticristo, destruí-lo com o sopro da sua boca, que está lá em Tessalonicenses, olha lá, destruído pelo sopro da boca do Senhor, entendeu? Porque nessa época o anticristo ele vai estar na famosa batalha do Armagedon, lutando
para destruir o pequeno Israel, mas eles não entendem que apesar de toda a incredulidade do povo judeu até hoje, para eles tudo isso aí é um mito, mas não importa, porque quando Cristo vier, todo o olho verá, essa batalha vai ser vencida pelo Senhor, o anticristo vai poder ou querer usar todo o seu poder, o poder bélico de armas atômicas, mas o Senhor Jesus vai destruir pelo sopro da sua boca, porque o Senhor é o verdadeiro Messias, o esperado das nações, o desejado das nações. Aleluia! E é Ele que vai vencer no final. Então, não adianta as pessoas entenderem de forma diferente, tá bom, irmãos? Nós entendemos dentro do que está na palavra de Deus. Preste atenção, nós já estamos encerrando. Preste atenção nesse slide que está falando dos títulos bíblicos para o anticristo, né? No Antigo e no Novo Testamento, tá bom? Então, claro, está dentro da simbologia, tem uma simbologia, tá? Com uma representação real. Então, Daniel 8, 7 e 8 está falando do chifre pequeno, daquele personagem que eu falei para vocês, o chifre pequeno que cresce e destrói os demais, que o anticristo vai ser assim, ele vem talvez de uma forma humilde, mas aí depois ele se torna grande, tá bom? E Daniel também chama ele de rei de semblante feroz, né? Ele tem uma cara feroz, um rosto feroz, demonstrando toda a sua malignidade, tá bom? Daniel 9, 26 também fala do príncipe que havia de vir, né? Um líder político que vai ser aceito pelas nações, tá bom? Mas ele também vai ser o chamado homem vil, ou seja, alguém maligno mesmo, tá? Ele vai ser o rei voluntarioso, ou seja, em Zacarias fala sobre isso, aquele líder que vai ajudar as nações, tá bom? Por isso que ele vai ser aceito. Mas em Daniel 9, 27 já trata ele como abominável desolador, que foi essa mesma expressão usada por Jesus quando vides o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo. Quem lê entenda, porque nessa época ele vai ter reconstruído o templo de Jerusalém, e eu estou falando do futuro, mas aí ele vai estar no lugar santo, ele não pode entrar no lugar santo, mas ele vai entrar quebrando uma regra dos judeus, né? E então aí você vai entender que de fato é a ação do anticristo. Ele vai se mostrar como pastor inútil, está lá em Zacarias, ou seja, ele quer ser um líder, quer ser um guia, mas vai ser um guia inútil, porque ele não vai guiar ninguém a lugar nenhum, senão à destruição. Por isso que ele é considerado um homem vil, um homem maligno. No Novo Testamento nós temos o homem da iniquidade, ou seja, do pecado, que ele vem realmente demonstrando dessa forma. O iníquo, ou seja, aquela pessoa cheia de maldade, cheia de pecado, é chamado em João, aí nós temos a primeira, ou talvez a única referência, não é? A João, que ele fala do anticristo, inclusive ele fala do espírito do anticristo que já está agindo no mundo. Ok, irmãos? É importante que a gente diga isso, porque alguns querem dizer que o anticristo ele é um espírito, tá? Simbolizado por várias coisas, por várias ações, por várias pessoas, mas a Bíblia fala sim desse espírito, porém fala de um homem que vai encarnar esse espírito em si mesmo, tá? Então, nós não podemos ficar ou deixar essa segunda parte da interpretação sobre o que é o anticristo, para que a gente não fique pensando que é apenas um espírito que vai estar agindo. Não, o espírito vai estar agindo, e a gente sabe que ele está agindo, mas também ele vai se encarnar, digamos assim, em uma pessoa, tá bom? Em um personagem.
É importante que a gente entenda isso. E no Apocalipse ele é chamado de besta, que é aquela imagem que nós mostramos, aquele ser maligno, aquele ser perverso. Tá bom, irmãos? Então vamos lá para nós nos encaminharmos aqui para o final. Eu quero agradecer aos irmãos por esse momento que a gente passou aqui junto. Eu falei para os irmãos que é apenas uma passagem rápida. Tinha outras coisas para nós mostrarmos, mas para o vídeo não ficar muito longo, provavelmente nós vamos publicar no grupo, tá bom, irmãos? Esse segundo ponto da lição, que fala da trindade satânica. Trindade satânica é, digamos assim, o governo do anticristo na época, como ele vai se apresentar na época, tá bom? Então a trindade satânica está falando do dragão, está falando do anticristo, tá bom? E do falso profeta, porque na realidade eles vão agir, esses três vão estar agindo. O falso profeta é aquele, digamos, aquele que vai fazer a propaganda do anticristo, tá bom? Provavelmente também alguém ligado à questão religiosa, que é o que alguns dizem. Tanto é que ele será um falso profeta, né? Alguém que vai unir as religiões. E a gente vê isso acontecendo nos dias de hoje, tá bom? Exatamente com o movimento ecumênico, por exemplo, mas eu tenho que dizer para os irmãos que vai além disto, tá bom, irmãos? Visto que hoje nós estamos vendo acontecer diante dos nossos olhos uma religião mais plural, por isso que você vê hoje acontecendo dentro do cristianismo e até mesmo dentro do movimento evangélico, muitas coisas sendo inseridas dentro do movimento evangélico, até mesmo coisas que eram abomináveis diante de Deus estão sendo inseridas, tá bom? Heresias sendo inseridas. Por que isso? Porque a religião do futuro, a religião do anticristo, a religião propagada pelo falso profeta será uma religião plural, uma religião que vai aceitar todas as outras demais, tá bom? Então, é importante que a gente estude sobre isso. Meu querido, eu quero dizer para você pegar os gráficos, né, pegar os subsídios, tá bom? Nos livros, tem muitos outros livros aí falando sobre esse assunto, para que você possa dar uma aula abençoada para a glória e honra do nome de Jesus, tá bom? Fiquem com Deus, continue apoiando esse trabalho, divulgue e para que o nome do Senhor Jesus seja engrandecido. Deus os abençoe. Amém.